Todos aqueles que cresceram sem pai costumaram em algum momento da vida procurar essa figura paterna em outro lugar. Às vezes é em um tio, um professor, um amigo. E quando nos frustramos e nos decepcionamos com as pessoas, aonde encontramos esse pai? Sim, meus amigos, o que nos resta são os personagens. Eu mesmo já fui uma dessas pessoas quando criança. Em um mundo onde me sentia sozinho, em uma família que nunca me sentia acolhido pelo meu próprio pai, encontrei alguém que representava aquilo que eu mais queria: proteção, força e, acima de tudo, amor. Esse alguém era nada mais nada menos que Edward Newgate, o lendário Barba Branca. Quando imaginamos piratas, imaginamos logo os personagens arrogantes, aqueles tipos de pessoas que só pensam em dinheiro, fama, tesouros, de apenas querer conquistar mais uma ilha e ter uma recompensa de milhares de beris. Edward nunca foi esse tipo de pessoa. Ele tinha sim uma confiança inabalável, uma presença que fazia o mar se silenciar. Mas o que mais impressionava não era sua força brutal capaz de destruir ilhas com um único golpe. O que mais se destacava em Newgate era o seu coração. Os inimigos, quando cruzavam seu caminho, o chamavam de demônio, de monstro. E talvez ele fosse mesmo. Talvez ele fosse um verdadeiro monstro para aqueles que sempre ameaçassem sua família. Mas para os seus filhos, como ele chamava sua tripulação, Barba Branca era um pai que abraçava sem vergonha, que ria alto, que protegia com a vida e que nunca jamais, em hipótese alguma, deixava um aliado para trás. Como alguém pode ser tão forte e ao mesmo tempo ser tão gentil, tão temido e ainda assim tão amado? A resposta está no que ele mais valorizava: família. Não do sangue derramado, mas no laço, na escolha, na lealdade. Ele não queria tesouros ou glória, ele queria pertencer e queria que todos ao seu redor soubessem que pertenciam também a algum lugar. Lembro-me sempre do almirante Sengoku, um dos maiores nomes da marinha, dizendo com medo e respeito em sua voz: aquele homem tem o poder de destruir o mundo. Essa frase não foi dita à toa, não era exagero. Barba Branca realmente tinha esse poder, mas escolheu não usá-lo para conquistar ou dominar. Ele usava sua força para proteger. Edward era mais do que um personagem. Para muitos, inclusive para mim, ele foi o pai que nunca tivemos. E é por isso que sua história continua viva, mesmo após a sua morte. Pois em toda a sua vida de pirata, esse homem jamais fugiu de uma luta. A nossa história começa há muito tempo atrás, na Ilha Esfinge. Todos lá eram muito pobres e não conseguiam pagar os impostos aos dragões celestiais. Por isso, o governo mundial abandonou a ilha, deixando-a sem proteção. Isso fez com que a ilha ficasse vulnerável a ataque de piratas e sem nenhuma lei ou governo presente. Foi nessas condições que Edward Newgate cresceu. Ele ficou órfão por causa do caos e se viu sozinho, sem família, sem outras opções. Ele decidiu ir para o mar. Ele pulou de um grupo para o outro e rapidamente ficou mais forte. Fisicamente, ele era incrivelmente poderoso, conseguindo jogar gigantes com uma mão sem esforço. Além disso, ele se tornou um bom usuário de haki, dominando todos os 3 tipos, incluindo o haki do conquistador. E para completar, ele encontrou e comeu a fruta do diabo mais destrutiva do mundo, a Gura Gura no Mi, ou seja, a fruta do terremoto. No papel, ele tinha mais talento do que qualquer um. Era gigantesco para um ser humano, tinha uma força inacreditável e nasceu com o haki do conquistador. Mas apesar de tudo isso, ele procurava desesperadamente por algo que todo o seu poder não podia lhe dar: uma família. Ele queria isso desde criança. Mesmo tendo tudo que um pirata poderia desejar, nada disso importava para ele, porque ele não era realmente um pirata. Ele foi para o mar para encontrar seu lugar com pessoas em que pudesse confiar e amar como uma família. Ele não se importava com tesouros, glória ou força. Tudo o que ele queria era um lar, e ele estava tão desesperado por isso que acabou se juntando ao grupo errado para encontrar o que ele queria. Ele se juntou aos Piratas Rocks, liderados pelo Capitão Rocks. Rocks era conhecido como um louco, com o objetivo de derrubar o governo mundial e se tornar o rei do mundo. Não sabemos o quanto disso é verdade ou apenas propaganda do governo, mas vamos falar disso em breve. Durante seu tempo na tripulação Rocks, parece que Newgate estava tentando ao máximo criar a família que sempre quis. Ele acolheu Kaido, provavelmente vindo nele um jovem que foi rejeitado pelo governo mundial e que estava sozinho no mar. Esse era o tipo de pessoa que Newgate queria dar um lugar, não apenas os fortes, mas aqueles que não tinham para onde ir. Infelizmente, ele teve que se concentrar apenas com pessoas como Kaido. Rocks nunca deixaria alguém fraco em sua tripulação, e se o fizesse, eles seriam maltratados e provavelmente mortos pelos próprios companheiros. Esse tipo de pensamento desgastou Newgate ao longo dos anos e mudou sua visão de mundo. Ele queria o oposto disso, mas a tripulação em que ele estava foi ainda mais longe nesse caminho, recrutando piratas ambiciosos e violentos e só piorando. Ele
passou no hospital Rocks, chamando-o de idiota e não aceitando suas ordens, mas ele teria a chance de sair. Na ilha Good Valley, 38 anos antes dos dias atuais, a tripulação pirata mais infame, implacável e poderosa do mundo dos Rocks foi completamente destruída. Rocks foi morto e o governo apagou seu nome da história. Sua antiga tripulação se dispensou e a maioria dos membros criou sua própria equipe. Newgate não foi diferente, e a partir desse ponto, ele ficou conhecido como Barba Branca. Barba Branca, finalmente livre das amarras de Rocks, aprendeu com os erros e abandonou sua tripulação de uma maneira diferente. Em vez de criar uma tripulação baseada em violência e força, ele construiu uma baseada na união e no amor. Ele já tinha visto o pior que o mundo tinha a oferecer, desde sua infância até seu tempo como pirata, então ele queria fazer uma mudança. Ele queria criar um lugar onde órfãos como ele pudessem encontrar o lar que sempre desejaram, a família que ele procurou por toda a sua vida. Ele acolhia qualquer um que não tivesse para onde ir, e eles se tornavam seus filhos. Um dia, eles acabaram naufragando no país de Wano, e demorariam um pouco para consertarem o navio. Eles estavam prestes a sair para comprar suprimentos, mas então alguém veio correndo em direção a eles. Kozuki Oden, um samurai e o próximo na linha para o trono. Barba Branca sentiu sua força incrível e disse à sua tripulação para recuar. Oden atacou, Barba Branca avançou e assumiu sua posição, e eles se chocaram. O imenso poder deles criou uma enorme onda de choque. Logo depois, no calor da batalha, depois que Oden o atingiu com todo o seu poder, ele pediu a Barba Branca para deixá-lo em sua tripulação. Depois que as coisas se acalmaram um pouco, eles compartilharam uma refeição, e Barba Branca o recusou. Oden era um conquistador, ele não era o tipo de homem que seguia alguém, e por suas experiências na tripulação Rocks, reunir esse tipo de gente não acabaria muito bem. Além disso, Oden era da realeza, e afastá-lo de seu país poderia causar problemas políticos no futuro. Então, ele chegou à conclusão de deixar Wano sem o Oden, mas é claro que Oden não desistiria sem lutar. Ele se acorrentou ao navio de Barba Branca e se agarrou. Por sua vez, um de seus samurais o agarrou para detê-lo. Barba Branca deixou o samurai se levantar, mas deixou Oden segurar a corrente, sendo arrastado pelos oceanos do Novo Mundo. Ele fez a Oden uma promessa que se ele segurasse na corrente por 3 dias, ele o levaria para sua tripulação. A razão pela qual ele foi tão duro com Oden foi porque ele não era como o resto das pessoas da família de Barba Branca, que precisavam de um lar e uma família, e não tinham para onde ir. Oden tinha tudo isso. Ele foi a primeira pessoa que queria se juntar à tripulação do Barba Branca puramente por escolha, e não por necessidade. Barba Branca decidiu testá-lo. Ele não deixaria um homem tão louco perto de sua família, a menos que visse o quão dedicado ele era à sua tripulação. E então, ele o deixou segurar a corrente pelo tempo que fosse necessário. Ele poderia ter sido arrastado pelas águas infestadas de monstros, brasas escaldantes e muito mais, sofrendo inúmeros ferimentos ao longo do caminho, mas eventualmente ele segurou a corrente por 2 dias e 23 horas. Faltava 1 hora e a tripulação começou a aplaudi-lo porque em apenas mais meia hora ele seria um novo tripulante deles. Mas, faltando apenas alguns minutos, Oden o soltou e ouviu uma mulher gritando. E ele foi ajudá-la. Então, ele falhou no teste, mas aos olhos de Oden, Barba Branca estava disposto a desistir de seu maior sonho para ajudar alguém que ele nem conhecia. E como você poderia duvidar do caráter de alguém assim? Barba Branca o trouxe alegremente a bordo de seu navio, e a partir daí, ele era seu irmãozinho. E Barba Branca deixou a mulher que Oden salvou vir junto também, como um favor a ele. Ela e Oden eventualmente se casaram e tiveram 2 filhos no navio de Barba Branca. Neste ponto, a tripulação estava crescendo rapidamente, então Barba Branca decidiu se dividir em divisões e fez de Oden o segundo capitão da divisão, e nessa época ele acolheu uma criança chamada Marshall Detite. Ao longo das suas viagens, eles pousaram em uma ilha aparentemente nada diferente de qualquer outra, mas era quem estava na ilha que a tornava especial: Gold Roger. Ele havia pousado lá ao mesmo tempo. Ao longo das aventuras de Barba Branca, esse homem cruzou seu caminho mais do que qualquer outro, como o único pirata que poderia se igualar a ele. Eles eram rivais, ao contrário de que tudo o que o mundo já tinha visto antes, 2 piratas no topo, mas com objetivos completamente diferentes. E dezenas de vezes eles se chocaram, mas a rivalidade deles era mais amigável, uma pela qual eles lutavam para desafiar e aprimorar suas próprias habilidades do que para realmente se machucar. Depois de uma batalha árdua que durou 3 dias e noites, as equipes se reuniram como se nada tivesse acontecido para compartilhar bebidas e trocar presentes. Barba Branca, Roger e Oden começaram a conversar, e Roger descobriu que Oden tinha a habilidade de ler, e ele precisava de alguém com essa habilidade em sua tripulação para atingir seu objetivo de encontrar a ilha final da Green Line, que ninguém havia conseguido em 800 anos. Roger implorou a Barba Branca para apenas deixá-lo levar Oden por 1 ano, mas isso o enfureceu. Roger queria levar seu irmãozinho, sem falar na esposa e nas crianças, em uma viagem por um oceano desconhecido, que poderia ter sido o lar de criaturas perigosas e calamidades naturais do mundo inteiro, tudo por seus sonhos egoístas. Mas a questão era, Oden também queria ir. Com isso, Barba Branca estava mais irritado e preocupado do que realmente zangado. Aqui a gente já via que ele era um grande pai, né? Mas ele cedeu. Roger lhe deu suprimentos e comida como agradecimento, mas Barba Branca recusou-se a deixar a família de Oden passar fome, então devolveu tudo.
E então, seu pequeno irmão partiu em sua grande aventura, e foi talvez a mais grandiosa de todas. Mas essa é uma história para outro vídeo. Algum tempo depois disso, Barba Branca e Roger se encontraram pela última vez. Roger estava morrendo de uma doença e só tinha alguns meses restantes. Ele se ofereceu para contar a Barba Branca onde a ilha final estava, para que ele pudesse se tornar o próximo rei dos piratas. Mas Barba Branca disse que não estava interessado nisso. No entanto, ele estava curioso sobre algo. Ao longo de suas viagens, ele encontrou algumas pessoas com a inicial D, incluindo Roger, mas também seu companheiro de tripulação e seu filho, Marshall Detrich. Ele queria saber o que significava aquela inicial, e Roger disse a ele. Depois que Roger se entregou ao governo mundial para ser executado em vez de morrer naturalmente de sua doença, em seus momentos finais, ele iniciou a maior era da pirataria que o mundo já tinha visto. Mas com sua morte, Barba Branca se tornou o rei, sem coroa do mar. O título do Rei dos Piratas não o interessava nem um pouco, mas vinha com grandes vantagens. Sua fama e reputação como o único homem que podia se igualar ao lendário Rei dos Piratas era imensa. Ele passou a ser chamado de homem mais forte do mundo. Só o nome dele já causava medo nos inimigos, e ele usou isso para proteger a sua família. Ninguém ousaria tocar em um membro dos piratas do Barba Branca. Agora, ele também usou sua reputação para proteger os outros. Com a nova era da pirataria, muitos jovens piratas violentos começaram a aparecer no novo mundo. A Ilha dos Homens Peixe era um alvo fácil, pois era uma ilha necessária para entrar no novo mundo. Ela caiu no caos quando os piratas a saquearam sem consequências, já que a Ilha dos Homens Peixes não era protegida pelo governo mundial, assim como a ilha natal de Barba Branca, a Ilha Esfinge. Vendo isso, ele ficou sua bandeira na Ilha dos Homens Peixe, declarando seu território. E com a declaração do pirata mais forte do mundo, ninguém ousaria tocar na Ilha dos Homens Peixe enquanto ele estivesse vivo. E falando de sua ilha natal, Barba Branca não tinha esquecido dela. Todo esse tempo, ele estava enviando cada pedaço de seu tesouro para reconstruí-la, fazendo-a florescer e prosperar mais do que nunca. Além de reivindicá-la como seu território para que ninguém a tocasse, ele nunca esqueceu de suas raízes e das pessoas que deixou para trás para encontrar uma vida melhor. Ele sempre pensava nelas. Ele se tornaria o homem mais forte do mundo, com mais poder e influência do que qualquer outra pessoa. Mas tudo isso era um meio para um fim. Ele aumentou sua tripulação de 5 para 16 divisões, além de ter mais de 40 outras equipes em sua frota. Ele era de fato a definição de um imperador, tendo inúmeras ilhas sob sua proteção, ao lado de uma enorme frota sob seu comando. E ele pensava em todos como sua família, e ele se sentiu assim. Mas, infelizmente, com a família vinha a tragédia. Seu irmão Oden foi morto por seu ex-companheiro de tripulação Kaido, o garoto que ele trouxe para a equipe Rocks, dando-lhe o começo como pirata. Foi ele quem matou seu irmão mais novo. Como o Wano era um país fechado e as informações eram escassas, Barba Branca só descobriu anos depois. Ele ficou, claro, devastado e pensou em uma guerra contra Kaido, mas já era tarde demais. Seu irmão já estava morto, e se ele tentasse libertar o país de Wano, causaria inúmeras baixas, não só em sua tripulação e na de Kaido, mas também entre as pessoas inocentes de Wano. Assim, ele não podia fazer nada. Anos se passaram com Barba Branca governando sua parte do novo mundo, recrutando novos membros à medida que avançava, até que um dia ele ouviu falar de um jovem pirata muito interessante, Portgas de Ace. Em um tempo recorde, ele surgiu como o maior jovem talento, sendo até mesmo oferecido uma posição de Chichibukai depois de apenas alguns meses do mar. Como os jovens piratas, eis queria desafiar Barba Branca para um duelo para ver de onde vinha toda a fama de ele ser o mais forte do mundo. Mas primeiro, ele teve que passar por Jinbe, um Chichibukai que também era ferozmente leal à Barba Branca pelo que ele fez pela Ilha dos Homens Peixes. Jinbe e Ace lutaram por 5 dias inteiros, mas no final empataram, com os dois completamente exaustos. Mas foi então que Barba Branca chegou. Ace reuniu todas as suas forças para o último esforço contra Barba Branca, mas ele o derrotou sem esforço. Mas Barba Branca não planejava matá-lo. Esse era um exemplo perfeito do tipo de pessoa que Barba Branca escolhia. Aqueles que não tinham direção e para onde ir, que precisavam de um propósito. Ace era violento no início, ainda tentando matar Barba Branca a cada curva, mas nunca chegando perto. Ao longo do caminho, ele fez amizades com a tripulação a bordo, incluindo o comandante da 4ª divisão Tati e o comandante da 1ª divisão, Marco. Eventualmente, ele perguntou a Marco por que eles chamavam Barba Branca de pai, e ele disse que era simplesmente porque eles o chamavam de filho. Por toda a vida, o mundo os rejeitou por quem eles eram. Então, isso os deixou felizes de ter alguém que se importasse com eles incondicionalmente e ter um lar onde pudessem pertencer. E isso finalmente convenceu a Ace a se juntar. Ele se tornou ferozmente leal à Barba Branca, recebendo um símbolo tatuado nas costas e lutando orgulhosamente por ele. E o Barba Branca logo o nomeou como comandante da 2ª divisão, a antiga posição de Oden que não havia sido preenchida desde que ele saiu. E através de tudo isso, Ace finalmente encontrou seu lar. Ele se sentiu culpado por guardar um segredo de Barba Branca por todo esse tempo, então ele contou a verdade. Ele era filho do seu antigo rival, Roger. Barba Branca riu, dizendo que não estava surpreso. Ace então esperava que ele o expulsasse, mas o Barba Branca nunca se importou com quem eram os pais de alguém. Para eles, todos eram filhos do mar. Os pecados ou boas ações do pai não importavam, e o Barba Branca não veria de forma diferente. Mas logo depois, um pecado seria cometido no próprio navio, e foi isso que marcou o começo do fim.
Se alguém encontrasse uma fruta do diabo, tinha o direito de ficar com ela. Itachi, o querido amigo de Ace, filho do amado Barba Branca, infelizmente encontrou a fruta que o homem mais implacável, bem debaixo de seus narizes, queria. Tite cometeu o crime final no navio do Barba Branca, matar um companheiro de tripulação, e então ele desapareceu. Isso era tudo o que um Barba Branca mais odiava. Por décadas, ele tentou evitar voltar aos caminhos dos Rockies, onde os companheiros de tripulação lutavam e se matavam por capricho, mas seu primeiro pesadelo se tornou uma realidade. Um de seus filhos matou outro e agora se tornou uma ameaça para o resto de seus filhos também. Ele tinha um pressentimento horrível sobre isso. Ele sabia que Tite era incrivelmente inteligente e obviamente paciente. Ele não faria isso por capricho. Tudo isso fazia parte de um plano, e ir atrás dele seria incrivelmente perigoso. Barba Branca sabia o significado da vontade de que Roger lhe contou, e embora não sabíamos o que é, sem dúvidas desempenhou um fator em sua decisão. Ele disse à tripulação para deixar isso passar, apenas uma vez, pois era muito perigoso perseguir Tite, agora se autodenominando Barba Negra. Mas esse não ouviu. Ele foi dominado pela raiva pela morte de seu primeiro amigo que fez na tripulação, e também ele era seu irmão. Então ele desconsiderou a ordem do Barba Branca e os apelos da tripulação e foi atrás do próprio Barba Negra. Barba Branca continuou liderando e sendo forte para sua família, mas estava incrivelmente preocupado com Ace. Enquanto tudo isso acontecia, ele estava sofrendo de uma doença terminal. Isso o estava enfraquecendo severamente, e logo ele teve que ser permanentemente conectado a máquinas e ser cuidado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para viver. Durante esse tempo, o mais novo membro da tripulação de Shanks, o Ruivo, entregou uma carta de Shanks. Barba Branca rasgou, dizendo que Shanks teria que vivê-lo pessoalmente se quisessem lhe fazer algo, e então Shanks veio. Barba Branca não via Shanks desde que ele era apenas um garoto no navio de Roger, mas agora ele era um colega imperador. Ao pisar em seu navio, seu haki do conquistador se manifestou, e ele derrubou os membros mais fracos da tripulação do Barba Branca. Ele veio para dar a Barba Branca um aviso sobre o Barba Negra, sendo o homem que deu a Shanks aquela cicatriz e esperou nas sombras por décadas por sua chance de atacar. Shanks sabia o perigo que ele representava, então ele disse a Barba Branca para chamar Ace de volta. Apesar de ser completamente contra Ace, perseguiu Barba Negra. Barba Branca assumiu a responsabilidade pelas ações de seu filho e as apresentou como suas, dizendo que não podia deixar o Barba Negra se disfarçar de quebrar a regra mais sagrada do navio. Então Shanks sacou sua espada e Barba Branca respondeu, e eles dividiram os céus, como Barba Branca havia feito com Roger muitas vezes. As coisas se acalmaram e eles seguiram seus caminhos separados, mas como Shanks temia e Barba Branca secretamente também temia, as coisas entre Ace e Barba Negra terminaram em um desastre. Barba Negra o derrotou e o entregou à marinha, recebendo um lugar entre os Chichibukai como recompensa por isso. Por décadas, ninguém usou tocar em um membro da tripulação do Barba Branca, mas agora, pela primeira vez, alguém havia feito isso. Como o Rei do Mar responderia a um ataque em seu filho amado sendo executado? Ele os mostraria em Marineford. Mais uma vez, ele assumiu a responsabilidade de ação de Ace, dizendo que ele deu a ordem para Ace ir atrás do Barba Negra. Eles não culparam Ace pela situação em que estavam, eles só queriam salvá-lo e trazê-lo de volta para casa a qualquer custo. Foi uma guerra em grande escala, 100 mil marinheiros, os almirantes e os Chichibukai contra a frota de Barba Branca. Ele estava provando que sua reputação não era por exibição. Mesmo em sua velhice sofrendo de uma doença terminal, à beira da morte ele estava lutando contra o mundo inteiro, combatendo milhares e milhares de marinheiros, jogando gigantes como se não fosse nada, até mesmo enfrentando os almirantes. Mas através disso, sua família também estava lutando, e ele teve que ficar observando centenas de seus próprios filhos morrerem. As pessoas pensam que isso significa que ele valoriza o Ace mais do que o resto da sua família, mas isso não é verdade. Ele teria ido para Marineford sozinho se precisasse, mas sua tripulação teria se recusado a ficar para trás. Eles estavam dispostos a morrer por Ace, porque o viu como um irmão, tanto quanto Barba Branca via todos eles como os filhos. Mas infelizmente, especialmente em tempos de guerra, as coisas nem sempre são tão simples. O próprio filho do Barba Branca foi enganado, pensando que ele amava o Ace mais do que qualquer um deles, e havia traído o resto deles para salvar Ace. Então, pensando que o homem que ele acreditava ser seu pai o traiu, Squad agiu com emoção e raiva. Barba Branca estava tão enfraquecido por sua condição que não conseguiu ver o ataque chegando. Ele ficou irritado com a estupidez de Squad, mas o entendeu e não o culpou por ter sido enganado. Ele ainda era seu filho, e ele ainda o amava. Ele disse que Ace não era especial, todos eles eram sua família e eles deveriam ser bons uns com os outros. Ele então provou sem sombra de dúvidas que o que o Akainu disse para aquele tripulante era tudo mentira. Ele disse que eles deveriam escolher a quem acreditar, mas se escolhessem ficar e lutar por ele, deveriam estar preparados para dar suas vidas. E todos eles aceitaram de bom grado. Mesmo sendo o pirata mais forte e lendário vivo, ele ainda era apenas um homem com um coração, como todos os outros. Ele não poderia
seria ser o mais forte para sempre. Então, se ele pudesse permitir que sua família vivesse no futuro, isso seria suficiente para ele. Ele voltou sua atenção para seus inimigos e saltou para a linha de frente para liderar pelo exemplo, e toda sua família o seguiu. Mas não foi suficiente. Eles estavam contra o mundo inteiro, e um por um, seus inimigos estavam levando a melhor sobre eles. O corpo de Barba Branca estava desistindo, dando ao almirante Akainu a chance de o atacar. Milhares de marinheiros o atacaram quando parecia que ele estava prestes a cair, mas todos esqueceram quem ele era. Então ele os lembrou. E eventualmente, depois de tudo o que havia acontecido, seu filho finalmente foi libertado. Ele estava satisfeito e então deu a ordem final. Ele disse à sua família para escapar e voltar para o novo mundo sem ele. Ele ficaria para trás para deter o mundo inteiro e deixá-los escapar. Todos imploraram para que ele mudasse de ideia, mas essa era a única maneira. Ele estava mais do que feliz em dar sua própria vida pela sua família, e eles relutantemente o ouviram, exceto o Ace. Ele teve que ficar observando toda a sua família lutar e ter que deixar seu pai para trás também era demais. E depois disso, Ace relutantemente foi para escapar, mas Akainu teria um último truque em sua manga. Ele começou a insultar o Barba Branca, e embora todos disseram a Ace para não ouvir, ele simplesmente não conseguia ignorar. Barba Branca salvou sua vida, ele deu um lá, e ele não podia ficar parado e deixar alguém insultar o maior homem que ele já conheceu. Akainu mirou seu punho de Magma em Luffy, o irmão mais novo de Ace. Ace, sem pensar duas vezes, se jogou direto em sua mão. Infelizmente, ali também Ace morreu. Vendo isso, Barba Branca ficou arrasado. Inúmeros de filhos já haviam morrido lutando, mas eles fizeram isso para salvar o Ace. Mas agora, tudo isso parecia tão em vão. Ace, infelizmente, estava morto. Barba Branca rapidamente ficou furioso e descontou toda sua raiva no homem que matou seu filho. Ele usou o último resquício de sua força monstruosa, mostrando vislumbres da força imparável que ele tinha no seu auge. Mas não era mais o seu tempo. Como ele disse, era uma nova era, e ele não era mais o rei. Mas ele não deixaria ninguém matar um dos seus tripulantes. Com sua família fugindo, ele não tinha mais nada a perder. Ele liberou todo o seu peso de seu poder sobre o quartel-general da Marinha, demolindo completamente. Mas, justamente quando ele pensou que seu trabalho estava cumprido, outra de suas responsabilidades levantou a cabeça. Seu antigo filho Tite havia vindo para tomar seu lugar no topo dessa nova era, mas Barba Branca não deixaria isso acontecer sem lutar. Mesmo com muitos ferimentos, ele lutou com todas suas forças para levar a melhor sobre Tite, mas seu corpo não permitiu terminar o trabalho. Tite usou sua covardia e toda a sua tripulação atacou Barba Branca em vez dele sozinho. Enquanto sua mente estava se esvaindo, ele se lembrou do seu último encontro com Roger e o que ele lhe disse a verdade daquele mundo. Ele reacendeu a era da pirataria, dizendo realmente que o One Piece existe. Como Ace disse, se aquela flecha recebesse um nome, seria chamado Barba Branca. Seus últimos pensamentos foram sobre sua família. Por mais que ele tivesse dado tudo a eles, ele também tinha recebido tudo deles. Ele nunca se interessou por tesouros. Tudo que ele sempre quis foi uma família, e seu desejo foi concebido. E agora, ele poderia morrer feliz, enviando todos eles para uma nova era. O homem só morre quando ele é esquecido. Após a sua morte, o legado de Barba Branca continuou vivo com todos os seus filhos. Para o mundo, ele era conhecido como uma força da natureza, o rei do mar, por mais de 2 décadas. Para aqueles em seus territórios, ele era um salvador e protetor, mas para os seus inimigos, uma força terrível que ameaçava o mundo inteiro com seu imenso poder. Edward foi uma criança nascida sem família, que deu um lar a milhares de crianças como ele. Ele tinha um coração maior do que qualquer outra pessoa, mas também um ego maior do que todos eles para demonstrar sua superioridade. Ele deu tudo pela sua família, e mesmo quando ele morreu na frente de seus filhos, seu corpo se recusou a cair na frente deles, pois ele mesmo morto ainda queria ser exemplo para eles. Perdoe-me, meus filhos, eu vou ficar por aqui. Foi uma boa jornada. Eu sou muito grato a vocês. E seu adeus, meus queridos filhos. Nessa guerra, o número de corte de espadas que ele tomou foram um total de 267. Foi atingido por 152 balas e aguentou 46 tiros de canhão. E mesmo assim, ele exibiu orgulhosamente suas costas sem nenhuma cicatriz, pois em toda a sua vida de pirata, este homem jamais fugiu de uma luta.